Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha de almoxerifado aqui no Excel, que inclusive envolve entradas, saídas e transferência de itens, produtos, materiais entre um estoque e outro. Além disso, você ainda consegue controlar por solicitante. Porque quando você clicar aqui, ó, quero ver tudo que o João solicitou. Clicou, olha que legal aqui do lado. Você consegue ver, inclusive, o total que entrou, que saiu e o saldo final. Dá para ver que nesse caso, Bruna tá devendo, ó, 100 unidades. A Bruna, a única coisa que ela pegou foi esse avental de raspa. Mas eu poderia limpar aqui esse filtro e ver, por exemplo, o João. Clico no João, automaticamente a tabela filtra para mim, de modo a me mostrar todas as solicitações do João. A data de solicitação, o nome do item, código, o quanto que entrou, o quanto que saiu. Automaticamente o Excel já retorna o que é entrada, o que é saída, o que é transferência. E tem até mesmo aqui, ó, as observações. Lembrando que você não precisa fazer essa planilha aqui. Porque se você quiser baixar a planilha sem precisar fazer, é só você clicar no link da descrição para adquirir essa planilha aqui. Mas, de forma 100% gratuita, você também pode, junto comigo, passo a passo, fazer essa planilha aqui do zero. Vamos começar a nossa planilha de movimentações aqui pelo título, pelo cabeçalho. Então, vou clicar na primeira célula e vou escrever movimentações, porque aí fica fácil depois de identificar que planilha é essa. Clica na primeira célula que você escreveu, página inicial, e aumenta bastante o tamanho da fonte, porque fica mais fácil de ler. Você pode até escolher aqui uma cor diferente. Vou usar um azul, mas você pode utilizar qualquer cor que você quiser. Você pode colocar efeitos dentro dessa fonte também. Agora eu vou clicar no número 2 logo abaixo para poder selecionar toda a linha 2. Porque na página inicial, na caixinha de cores, eu também vou colocar uma cor diferente. Nesse caso, vou seguir o padrão de azul, mas você pode, como eu falei, usar outras cores. Só que dá para ver, né, pessoal, que ficou muito grosso aqui essa parte de baixo. Então o que você pode fazer? Na divisão de 2 com 3, você clica, segura e arrasta para cima. Porque assim você consegue diminuir bem o tamanho dessa linha e fica mais fininho. Fica bem bonito, bem legal dessa forma que fizemos. Bom, o cabeçalho já está feito. O que falta fazer agora? A planilha em si, a tabela onde você vai fazer os registros de tudo que entra, sai, as transferências do seu almoxarifado, tá bom? Então aqui nessa linha, vou pular algumas linhas, porque depois eu vou fazer eu vou usar uma ferramenta muito legal que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Que são aquelas caixinhas de filtro que você clica e escolhe apenas aquilo que você quer ver. São aqueles filtros com botõezinhos. Então vamos pular aqui, ó, um punhado de linhas. E mais ou menos aqui na linha 11, podemos começar a nossa tabela. Aqui nessa célula, eu vou começar com a informação de data, porque a data é muito importante, porque assim a gente vai saber a data que ocorreu aquela transação, seja uma transferência, entrada ou saída de estoque. E se você quiser na divisão de A com B, você pode clicar, segurar e arrastar para a esquerda, para diminuir um pouquinho e aumentar o espaço da sua planilha. Na próxima coluna, pessoal, depois de data, vou colocar nome do item, depois vou colocar código do item. O código você pode utilizar várias informações, como o SKU, dá para utilizar também o, o ID, código de barras, enfim, várias possibilidades. Já deixa eu começar registrando alguma coisa aqui. Inclusive, na divisão de B com C, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar um pouco o tamanho dessa coluna da data. No dia 1 de 2027, Enter. O item, vou aumentar aqui também. Foi o item óculos de proteção A1, B2. Digamos que seja um óculos aqui da empresa, né? Aumento aqui essa coluna D, cujo código vai ser 00110. Enter. E, peraí, ele não me deixou colocar o código com 0 no começo. Isso é muito comum do Excel também ficar implicando com você nesse caso. Não deixa colocar 0. Mas por que isso? Porque sempre que a gente digita número, o Excel não deixa ter 0 na esquerda. Então o que você vai fazer para corrigir esse problema? Você vai clicar nesse número, no código que você digitou. Tanto faz, tá bom, pessoal? Eu acho importante você fazer isso de qualquer forma. Clica nesse número, página inicial, e troca, ao invés de usar geral, clica e coloca texto, por exemplo. Porque agora sim, você pode digitar número que tem 0 no começo. Que o Excel não vai remover, ele vai manter como você fez. Então aqui está o código do meu item. Na próxima coluna, agora vem uma informação muito importante que também temos que prestar bastante atenção. Por quê? É aqui que você vai definir a quantidade que entra, ou sai, ou é transferência do seu estoque. Então vou fazer um exemplo para ficar bem simples e fácil de entender. Aqui vamos ter, ó, quantidade, escrevi de forma abreviada para economizar texto, quantidade, entrada, e também local, entrada.
Depois a gente vai ter o quê? Quantidade saída e local saída. Sim, entrada e saída. Temos que ter essas duas informações. Porque a partir dessas duas informações, vamos conseguir saber algumas possibilidades, que são se é uma saída, se é uma entrada, ou ainda se é uma transferência. Então, temos todas essas possibilidades. Transferência de estoque, saiu de um estoque, entrou no outro, ou ainda só saiu, ou só entrou, e assim vai. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas e vou fazer uma simulação que vai ser o seguinte, ó, o óculos de proteção, digamos que eu esteja saindo do meu estoque. Alguma pessoa veio aqui e solicitou esse produto. Então, está saindo do estoque, estou dando esse produto aqui. Então, vai ter quantidade de entrada e local de entrada? Não, não vai, porque ele não está entrando, ele está saindo. Então, nesse caso, eu só vou usar a quantidade de saída. E, nesse caso, saiu quanto? Aqui eu vou considerar que saiu 5 óculos. Então, eu coloco o número 5, dou Enter. E saiu da onde? De qual estoque que saiu isso daqui? Aí eu venho e escrevo o nome do estoque. Exemplo, saiu do estoque Sul. É o nome do estoque, poderia ser outros nomes, prateleiras, caixas, enfim, o que você quiser. Controlar de regiões locais diferentes do seu estoque, até mesmo lojas diferentes. Dá para controlar por aqui, desse almoxarifado, tá bom? Na próxima coluna agora, vamos ter um status, ou ainda um outro nome, pode ser tipo da movimentação. Só que esse tipo é automático, tipo de movimentação. O tipo de movimentação, pessoal, como eu falei anteriormente, ele vai identificar automaticamente se é uma saída, uma entrada ou se é uma transferência desse produto. Mas como que a gente pode fazer essa fórmula para funcionar de modo automático? Vamos utilizar para isso a fórmula SE no Excel, ou ainda a fórmula C. Fórmula C. É uma excelente fórmula para nos ajudar a automatizar tarefas. E como a fórmula C funciona através de uma lógica, pode ser que o seu raciocínio lógico seja diferente do meu. Mas não tem problema, porque no Excel existem diversas maneiras de se chegar no mesmo resultado. Você pode utilizar outras fórmulas, outros caminhos. O importante é o resultado estar correto. Nesse caso, a gente tem que pensar no seguinte: se eu tiver algum valor de entrada e não tiver nada na saída, é porque é uma entrada. E se eu tiver alguma coisa na saída e não tiver nada na entrada, então é uma saída. Mas e se agora eu tiver tanto um valor na entrada quanto um valor na saída? Quer dizer que está acontecendo uma transferência. Está entrando num lugar e saindo do outro. Então é isso que a gente tem que levar em consideração para que o tipo da movimentação possa funcionar de modo automático. Saber o que entra e o que sai. Então eu pensei da seguinte maneira, pessoal. Igual a fórmula SE que vamos utilizar. 2 cliques para selecionar. 1, 2. Teste lógico vai ser o seguinte. Se a minha entrada, que eu tenho aqui, ó, a entrada, ela foi igual a nada, ou seja, não tem nada na entrada, então, igual, abre e fecha aspas, ou seja, se a quantidade da entrada foi igual a nada, não tem nada ali na entrada. Só pode ser uma saída. Ponto e vírgula, então abre aspas, eu vou escrever saída. Fecho aspas. Atenção, porque eu não estou usando acento na saída. Então, depois, nas outras partes, eu também não posso mais utilizar acento, para seguir esse mesmo padrão. Então, se a minha entrada que estiver lá for vazia, é porque é uma saída. Caso contrário, ponto e vírgula, eu ainda tenho duas coisas que podem acontecer. Ou uma entrada, ou uma transferência de estoque. Então aqui eu vou colocar, pessoal, a fórmula SE de novo. Fórmula C. Por quê? Porque se não for saída, ainda tem mais coisa para colocar. E a fórmula C, por padrão, só me permite duas coisas. Ou é uma coisa, ou é outra. Mas no nosso caso, a gente tem três coisas. Entrada, saída ou transferência. Por isso que eu estou colocando um C dentro do outro. Clica duas vezes nesse C aqui de novo. 1, 2. Teste lógico. Agora, ó, se a minha saída que eu tenho ali, ela for igual a nada, abre e fecha aspas, então, ponto e vírgula, o que quer dizer quando a saída não tem nada? Quer dizer que só pode ser uma entrada. Abre aspas, entrada, fecha aspas. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, caso não seja nem uma saída e nem uma entrada, só pode ser uma transferência. Porque a fórmula C, ela funciona de modo lógico. E ela funciona da esquerda para a direita. Então a primeira coisa que ela vai ver é se é uma saída. Se não for, ela verifica se é uma entrada. Mas se não for nem saída nem entrada, só pode ser uma transferência. Que são as três possibilidades que temos. E é justamente isso que eu vou colocar aqui agora. Abre aspas, transferência. Fecho parênteses mais uma vez. Atenção, porque aqui também na transferência, eu não estou usando acento. Enter. É isso aí, pessoal, agora está certinho, ó. Saída. E se eu colocasse uma entrada, por acaso, né? Sai 5 de um local e entra 5 no outro. Enter.
Ah, agora o Excel já sabe que é uma transferência. E se não tivesse nada na entrada, nada na saída, e aqui na entrada eu vou colocar, digamos, 15 quantidades. Ou seja, entrou 15. Então é uma entrada. Pronto, resolveu. Ah, professor, mas e se eu deixar tudo zerado? Se você deixar tudo zerado, tá errado, porque não faz sentido. Como é que você vai deixar tudo zerado? Essa daqui é uma planilha para registrar movimentações. Então, se alguma coisa não movimentou, por que você está colocando aqui na linha? Ao meu ver, não faz sentido deixar tudo zerado. Porque ou o item, o produto, o material, ele teve uma entrada, ou uma saída, ou uma transferência entre estoques. Ponto. Não tem uma quarta possibilidade. Não, são só essas três que eu estou mostrando aqui. Então aqui deixa eu voltar, a quantidade era 5, né? E o estoque que eu estou usando é o estoque Sul. Pronto. Agora que fizemos essa automatização de entrada, saída e transferência, fica bem legal também, pessoal. Colocar uma cor automática. Como assim? Toda vez que for uma saída, eu quero vermelho. Toda vez que for uma entrada, podemos usar um verde. E toda vez que for uma transferência, podemos usar um amarelo. Mas como que dá para fazer isso na prática? Clica nessa célula, onde você fez a fórmula, e então na página inicial, você vem aqui na direita, em formatação condicional, regras de realce das células, e então é igual a. Toda vez que eu tiver uma célula que for igual a saída, eu quero pintar de vermelho, tá certo? Lembra da questão do acento e tudo mais? Pois bem, tem que escrever igualzinho, ó. Saída é igual a saída, igual, mesma coisa. Ah, professor, mas colocou letra minúscula. Tudo bem, aqui não faz diferença, mas é a única coisa, tá bom? O resto tem que estar igual. Acento, espaço, qualquer coisa tem que estar certinho conforme você colocou ali embaixo. Ok? Formatação condicional, regras, é igual a. Agora vamos lá fazer uma outra, que seria a entrada. Entrada. Eu quero pintar de verde. Ok? E por fim, formatação, regras é igual a. A última que eu vou fazer é transferência, que vai ser numa corzinha amarela. Pronto, ok. Professor, mas eu fiz uma regra e não está funcionando. Se não está funcionando, pessoal, porque você escreveu errado. Seja aqui ou lá em cima na formatação. Porque quando você escreve certo, o mesmo nome nos dois, funciona, tá bom? Então, se não está funcionando, é porque você escreveu alguma coisa errada. Seja um espacinho que ficou aqui no final, ou uma letrinha que ficou diferente. Presta atenção nesse detalhe, porque às vezes muitas pessoas acabam errando nesse detalhezinho simples, que ficou diferente. Na próxima coluna de tipo de movimentação, podemos ter agora a unidade de medida, que é algo não é necessário, mas pode ser útil no seu dia a dia. Vou colocar unidade medida. Nesse caso, foi um óculos de proteção, então aqui eu vou colocar unidade mesmo. Aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, e mais aqui na direita, podemos ter o solicitante e por fim uma observação. O que vamos utilizar como solicitante? Solicitante é a pessoa que fez a solicitação, que pediu estes óculos, ou que devolveu, ou que pediu a transferência para que fosse concluída. Então, nesse caso, o solicitante que fez o pedido desses óculos foi o João. Enter, escrevi o nome dele aqui. E a observação posso escrever alguma coisa importante, relevante, que não faz sentido escrever nas colunas anteriores. Aí você pode usar a observação para um campo extra, para você escrever qualquer coisa, basicamente, que você acha que é importante. Vou selecionar, pessoal, toda essa tabela que eu fiz agora, desde o cabeçalho até a linha de baixo, onde temos as informações, e aqui na página inicial eu vou dar um alinhamento ao meio, para ficar mais fácil de visualizar os dados. Depois disso, eu posso clicar aqui em cima no Inserir, e então inserir uma tabela. Vai aparecer essa caixinha para mim, e sim, minha tabela sim tem cabeçalhos, e clico no OK. Agora que já temos uma tabela no Excel, tudo que fizemos fica com um funcionamento muito melhor e ainda temos acesso a um excelente recurso que é a segmentação de dados. Mas por que usar uma tabela no Excel fica melhor? Porque, olha, um excelente benefício. Você concorda que nessa coluna tipo de movimentação, você teve que fazer duas coisas? Você teve que fazer uma fórmula e você teve que fazer uma pintura automática para mudar as cores? Pois é, imagina você fazer isso toda linha nova que você for adicionar novas transações. Você vai ficar o dia inteiro mexendo com o Excel, ajustando esses detalhes. Mas agora não mais, porque a tabela consegue puxar para você essas informações para baixo. Vou te mostrar. No mesmo dia, 1 de 2027, Enter. Então, é assim que você cadastra novas informações, tá, pessoal? Clica na primeira célula vazia, digita o que você quer e dá um Enter. Resolvido o problema. Luva, proteção. O código desse item é LV321. E nesse caso, eu vou considerar que foi uma transferência. Então, entrou 1.500 unidades,
Sim, bastante quantidade, né? Que acabou saindo de um estoque e entrando no outro. Então, entrou 1.500 e saiu 1.500. Saiu de um lugar e entrou no outro. Olha que interessante, aqui no tipo já identificou que é uma transferência. Entrou no estoque sul e saiu do estoque oeste. Pronto. A unidade de medida eu vou considerar que é unidade também. E o solicitante aqui nesse caso foi o Jonas. Enter. E dessa forma eu vou, pessoal, registrando linha embaixo de linha, produto embaixo de produto, entrada, saída, transferência, e daqui a pouco a tabela fica bem grandona, com um monte de informação. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo para te mostrar como que essa tabela vai ficar quando você tiver um monte de informação, porque assim vai ficar bem legal da gente trabalhar. Mas não. Você não precisa inserir um monte de coisa para continuar acompanhando o vídeo. Não precisa, tá bom? Eu só vou te mostrar isso porque é legal na didática, para você ver como é que a sua planilha vai ficar daqui a pouquinho, no futuro, à medida que você for colocando itens. Acabei de cadastrar um monte de informações diferentes aqui na nossa planilha de movimentações e dá para ter uma ideia de como que vai ficar quando tiver bastante informação. Agora, digamos que você gostaria de saber apenas uma informação específica, pegar, por exemplo, o óculos de proteção e ver quanto que entrou, quanto que saiu e o total que você tem desse produto, o saldo desse produto. Porque dessa forma você consegue ter uma, uma análise um pouco mais detalhada por produto, ou ainda por data, quanto que entrou, quanto que saiu, por código de item e assim vai. Só que para que a gente possa fazer isso, podemos utilizar duas ferramentas excelentes. Uma vai ser uma ferramenta de fato e a outra vai ser uma fórmula. Vamos começar com a ferramenta. Eu vou clicar na minha tabela e lá em cima em Design da tabela, eu vou clicar em Inserir segmentação de dados. Aqui, pessoal, eu vou optar por escolher, pode ser data e também o nome do item. Poderia escolher outras opções. Na verdade, o solicitante é algo bem legal, porque assim a gente consegue ver o quanto que o João, solicitante, pediu de retirada de produto, de devolução, de transferência. Será que ele devolveu o produto que ele pegou? Pois é, então por aqui a gente consegue identificar essas movimentações. Selecionei o que eu preciso, clico no OK. O Excel vai criar para mim essas caixinhas, e essas caixinhas aqui são muito boas. Vou pegar a data, começar com ela, e vou colocar aqui em cima, ó, clico e arrasto, mais ou menos aonde eu preciso. Vou puxar um pouquinho aqui para a direita, e como fica uma data embaixo da outra, eu posso melhorar essa visualização. Então aqui na segmentação mesmo, colunas, eu vou deixar 3. Vamos ver como é que fica. Ó. Na verdade, vou aumentar um pouquinho mais. Agora ficou bom. E puxo um pouquinho aqui para frente, para cima. Assim eu consigo ver várias datas ao mesmo tempo, uma do lado da outra, e se eu quiser ver tudo o que aconteceu no dia 5/1, eu clico e a tabela vai me mostrar apenas as informações referentes a essa data que eu selecionei. Posso clicar no xizinho para limpar. Inclusive na segmentação eu posso até mudar a cor. Aqui em segmentação, posso pegar um azul escuro, por exemplo, e que dá um destaque bem mais legal para a nossa planilha. Agora vamos lá com o nome do item. Coloco ele aqui do lado e vou puxar bastante aqui para a direita, porque o nome do item pode ser uma informação bem grande. Só que eu vou deixar com 2 colunas, porque aí divide um pouquinho, fica mais fácil. Eu vou colocar um azulzinho também. E por fim, o nome do solicitante, eu coloco aqui do lado. Coloco umas 2 colunas também. E puxo para a direita. E puxo aqui um pouquinho para cima. E vou colocar uma cor azul também. É isso aí, pessoal. Agora, olha como é que é fácil de eu ver apenas uma informação que eu preciso. Eu gostaria de ver o produto óculos de proteção, como eu havia comentado. Então, vou tentar encontrar o óculos de proteção aqui. O legal é que o Excel ele organiza de modo alfabético, de A a Z para você. Então, fica bem fácil de localizar as coisas. Aqui, ó, óculos de proteção, cliquei. Dessa forma, a tabela vai me mostrar só o que é óculos de proteção. E aqui do lado eu posso selecionar apenas um solicitante específico. Nesse caso, ele já pegou o João aqui automático, né? Mas enfim. Aí eu consigo ver ó, tudo que o João, de óculos de proteção, fez, né? Tudo que ele fez. Se ele pegou, se ele devolveu, se ele não devolveu, o que foi transferência. Fica tudo certinho, tudo organizado. Deixa eu limpar agora esse filtro aqui, no xizinho. Digamos que eu queira ver tudo que o Carlos fez, né, de solicitação. Clico no Carlos e aí eu consigo ver ó, tudo que o Carlos pegou, tudo que ele devolveu e assim vai. Deixa eu limpar essas informações. E pela data também, né, pessoal? A gente pode clicar na data e ver só uma data específica. Outra coisa que daria para fazer e se eu quiser saber a quantidade? Quantidade que entrou, que saiu e o saldo destes itens. Podemos utilizar algumas células aqui do lado para nos ajudar com isso. Que vai ficar bem legal, bem simples e fácil de identificar.
Então, pessoal, eu vou inclusive aumentar um pouquinho essa coluna K, clico, seguro e arrasto para a direita. E aqui nessa coluna K, eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou escrever o total de entradas, pulo uma linha, total de saídas e saldo final para aquele item, né? Seleciono tudo, venho aqui na página inicial, centralizo as informações. Clico aqui na borda e coloco todas as bordas. Inclusive, se você quiser, nesse ícone de aumentar o tamanho da fonte, você pode aumentar um pouquinho. E também colocar aqui um efeito diferente, assim vai. Fica mais fácil de ver as informações. O total de entrada, eu posso colocar uma corzinha verde, para combinar com a cor que a gente usou antes. Total de saídas, eu vou usar aqui um laranjinha, e o saldo final, eu vou usar um azulzinho. Como que o saldo final vai funcionar? Ele vai ser igual, tudo que entrou, menos tudo que saiu. Enter. Resolvido. E entradas? Eu tenho que somar só o que está aparecendo aqui nas entradas. Porém, pessoal, se eu usar uma soma normal, a soma não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque se eu filtrar a luva de proteção tem 1.500 entradas, 1.500 saídas, né? Então, ou seja, só teve uma transferência. Aqui nesse caso, é para ele me mostrar só o valor da luva de proteção, só o que está aparecendo, só o que eu filtrei. Porém, se eu usar uma soma no Excel, a soma ela vai somar toda a minha tabela, com todos os itens. Mas aí vai dar problema, né? Porque eu não quero ver todos os itens. Eu quero ver só o que eu filtrei. Para isso, podemos utilizar uma fórmula chamada de subtotal. Subtotal. Mas antes de utilizar ela, vou limpar aqui os filtros, só para ter certeza que está tudo liberado na minha tabela. Total de entrada, eu vou fazer igual, subtotal, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. O que eu quero fazer? Uma média? Não, eu quero fazer uma soma. Então clico aqui embaixo na soma 2 vezes também, 1, 2, ponto e vírgula. Agora sim podemos utilizar toda a coluna da entrada. E a maneira mais fácil de você selecionar tudo é aqui em cima, na coluna, você encontrar o ponto certinho, que você vai ter uma setinha apontando para baixo. Aqui, ó, setinha para baixo, tá vendo? Clicou, toda a coluna foi selecionada. Acabou, simples assim. Enter. Vou fazer a mesma coisa para a saída. Igual, subtotal, 2 cliques, 1, 2, e seleciono uma soma, 1, 2, ponto e vírgula, e venho aqui na coluna da quantidade de saída. Pronto. Enter. Agora sim, pessoal, eu tenho o total de entrada, total de saída e o saldo final. Será que funciona? Vamos lá. Se eu pegar aqui o produto máscara descartável, cliquei, vai me mostrar só o que é máscara descartável. E olha que interessante. Aqui em cima também vai me mostrar só as somas referentes àquele produto que eu selecionei. Fica totalmente dinâmico e interativo, olha que legal. Então eu espero que dessa forma, essa planilha de movimentações, de transferências, de entrada e de saída de almoxarifado possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aqui nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.